bom dia, um feliz Dia dos Pais para todos os pais e eu estendo o feliz Dia dos Pais a todas as mães, especialmente aquelas que exercem as funções paternais, que são mães que criam seus filhos na ausência dos seus pais. Antes de iniciar a leitura inicial, eu gostaria de fazer um convite a todos que a partir do próximo dia 14, sexta-feira, nós vamos ter nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 um seminário, o terceiro seminário Pietro Ubaldi, da Escola Jesus Cristo, onde nós vamos discutir e conversar sobre assuntos da obra ubaldiana. Provavelmente hoje mesmo eu vou fazer um banner e vou divulgar nas redes sociais da Escola Jesus Cristo o seminário. Então, a nossa leitura inicial vai ser o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, versículos 1 a 25. Deixa eu conferir em qual a rede da internet estava errada. Aí ia falhar. Então vamos ler sobre a genealogia de Jesus, a gravidez de Maria e o nascimento de Jesus em Belém. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou de Tamar Farés e Zara, Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou de Raabe Boaz, Boaz gerou de Ruth Jobed, Jobed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi da mulher de Urias gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos na época da deportação para a Babilônia. Depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eleaquim, Eleaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Assim, o número total de desde Abraão a Davi, 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. O nascimento de Jesus Cristo aconteceu desse modo. Estando
sua mãe Maria, desposada com José, deixa eu só avisar. Eu já ligo, tá? E antes que eles tivessem consumado o casamento, ela foi descoberta como tendo concebido no ventre a partir de um Espírito Santo. José, seu esposo, sendo um homem reto e não querendo expô-la em público, decidiu divorciar-se dela secretamente. Estando ele com essa intenção, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas tomar Maria como tua mulher. O que nela foi concebido vem de um Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, pois será ele que salvará seu povo dos seus erros. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi afirmado pelo Senhor através do profeta, ao dizer: Eis que a virgem terá no ventre um filho, e o parturirá, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, o que significa Deus conosco. Tendo José acordado do sono, fez aquilo que lhe ordenara o anjo, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que ela tivesse dado à luz um filho, a quem chamou Jesus. Vamos fazer a oração. Senhor, neste dia consagrado, a nossa lembrança, a nossa gratidão aos pais terrenos, queremos, Senhor, consagrar um pensamento de amor para aquele que foi pai na terra, Senhor, e que certamente merece de nós toda a gratidão. Te agradecemos e te louvamos o nome agora e sempre. Assim seja. Gente, é porque estão me chamando, eu já vou. Desculpem. Elaine, eu vou chegar às 11 horas aí, tá? Tá, fala para guardar um pouquinho, porque eu estou no meio de um evento. Tá? Bom, eu queria, para iniciar a nossa pregação do Dia dos Pais, pedir que todos concedessem 1 minuto de silêncio pelos 100 mil brasileiros e brasileiras e moradores desta terra de Santa Cruz que foram vítimas da Covid-19. Gostaria também de fazer um comentário a respeito de um índio que também desencarnou anteontem e que ele, na década de 70, ele se tornou uma novela da TV Tupi, que foi vivenciado por Carlos Richelli Lombardi. Esse índio samaritana, ele desencarnou anteontem, também vítima da Covid-19. E outra pessoa também que eu gostaria de pedir a oração de todos
O bispo de São Félix do Aragaia, que também desencarnou ontem, Dom Pedro Casadáliga, um homem de Deus que sempre trabalhou pelos oprimidos e pelos sofredores do Brasil. E iniciando o nosso comentário desta manhã, eu inicialmente preciso fazer uma diferença entre gerar e conceber. Porque alguém pode perguntar: nossa, que lista enorme de gerações que foi lida, que está no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Qual a importância disso? Certamente existe uma importância, especialmente se nós entendemos o que é gerar e o que é conceber. E é exatamente para iniciar a nossa conversa de hoje que nós vamos tentar entender o que é gerar. O conceito, esses conceitos, eles nos vão dar a dimensão da diversidade entre paternidade e maternidade. A paternidade é configurada, especialmente nos textos bíblicos, pelo verbo gerar, que em outra forma de esclarecer significa oferecer o gen, conferir o gênero. Quando se oferece o gen, confere-se o gênero. E daí a geração. O gen é oferecido ao cálice que o recebe, que é o organismo feminino. Deixa eu só explicar uma coisa. Desculpem. Então, oferecer o gen é gerar. E oferecer o gênero também é gerar. E é justamente o gen do pai que vai definir o gênero do filho. E dentro do contexto da geração está a função paternal de conferir o gen, conferir o gênero, oferecer o nome, prover, proteger, supervisionar a criação, ensinar a profissão. Essas são algumas das atribuições paternas. E conceber. O que nós podemos entender como conceber? Acolher o gen, formar no espírito e no coração, criar, ensinar inclusive o filho do sexo masculino a ser pai, porque quem ensina o homem a um dia ser pai é a sua mãe. E por que não é o pai que ensina a ser pai? Porque o pai, em geral, estou dizendo assim, uma grande maioria, em geral, o pai, durante a sua vivência da paternidade, ele está num aprendizado. Então é como se ele fosse um estagiário da professora, que é a mãe. Então ele ajuda a mãe a ensinar um filho a como ser pai. Mas a verdadeira pessoa que ensina a paternidade a todo homem é a sua mãe. E outras características que estão dentro do conceber, que é o interceder, compreender. E aí me vieram alguns sentimentos e percepções de pais ao longo de sua vida. E dentro dessas concepções, uma grande percepção dos pais
é a sensação de fracasso. É um sentimento que acompanha muitos pais que terminam por fazer essa pergunta: onde foi que eu errei? Que erro eu cometi? Em geral, essa pergunta é feita quando os pais percebem alguns equívocos dentro do processo da criação. E antes de comentar essa dúvida, essa angústia existencial de uma parte dos pais, não de todos os pais, mas de uma parte dos pais, eu queria ler um texto de um escritor libanês chamado Gibran Khalil Gibran. Teus filhos. Teus filhos não são teus filhos. São filhos e filhas da vida anelando por si próprio. Vêm através de ti, mas não são de ti. E embora estejam contigo, a ti não pertencem. Pode dar-lhes amor, mas não seus pensamentos, pois que eles têm seus pensamentos próprios. Podes abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois que suas almas residem na casa do amanhã, que não podes visitar sequer em sonhos. Podes esforçar-te por te parecer com eles, mas não procureis fazê-los semelhantes a ti, pois a vida não recua, não se retarda no ontem. Tu és o arco do qual seus filhos, como flechas vivas, são disparados. Que tua inclinação na mão de arqueiro seja para a alegria. E no contexto desse belo poema de Gibran Khalil Gibran, um escritor e poeta libanês do século XX, eu gostaria também de fazer um minuto de silêncio pelos libaneses que morreram, desencarnaram, os que estão hospitalizados, os que ficaram órfãos, os que perderam seus filhos, enfim, todos os que estão enlutados nesse país cuja segunda pátria é o Brasil. Haja vista que nós somos o segundo país do mundo em número de libaneses e descendentes de libaneses, nos quais eu me incluo. E dentro desse conceito, quantas vezes nós nos consideramos responsáveis por tudo o que acontece com os filhos? Muitas vezes os pais se consideram culpados pelos erros dos filhos, ou consideram que os erros dos seus filhos são resultantes de erros que ele tenha cometido. Isso é uma crença muito comum, é uma crença baseada num sentimento de culpa que está introjetado nos nossos inconscientes e possivelmente não deve ser um sentimento totalmente desprovido de uma racionalidade profunda. Existem causas pregressas, desconhecidas, que são inalcançáveis pelos métodos de rememoração
que são utilizados no mundo, mas que são causas de nossos sentires profundos, especialmente o sentimento de culpa. Mas o que eu queria trazer de reflexão sobre os pais que se sentem culpados pelos erros dos filhos é que todos nós estejamos na condição de filhos, estejamos na condição de pais, todos nós somos irmãos. E todos nós somos devedores da mesma lei. A segunda reflexão é que o pai não pode impedir um filho de seguir o seu caminho. Meu pai disse, nas suas palestras sobre o filho pródigo, que estão reproduzidas no livro O Pai Compassivo, que Deus não discute com seus filhos. E isso está aqui no poema de Gibran. Podes esforçar-te por te parecer com eles, mas não procureis fazê-los semelhante a ti, pois a vida não recua, não se retarda no ontem. Então, sempre que um pai percebe, angustiado, que o seu filho está tomando atitudes ou decisões que não são compartilhadas por ele, ele pode não admoestar, mas aconselhar. Porque o conselho é um dos frutos do Espírito. E a paternidade é uma concessão. O que significa ser concessão? O alto concede. No caso, eu estou me referindo à paternidade e não à maternidade. O alto concede ao homem a possibilidade de ser pai. Quando ele está na posição de pai, ele recebe uma concessão do alto para aconselhar. Então, se cada pai aconselhar o seu filho dentro do Espírito Divino, ele está cumprindo a sua tarefa de supervisionar, ensinar, aconselhar. De um concessionário da paternidade divina. Por isso que o Evangelho de Mateus faz a geração, para mostrar como que aquilo foi transferindo os conselhos até chegar a Maria, que gerou Jesus. Observe que o texto não cita José. Cita José como o marido de Maria, mas não como aquele que gerou Jesus. E nós sabemos que dentro da concepção mais espiritualista, mais mística da geração de Jesus, Jesus não foi gerado por José. Ele é pai de Jesus por adoção. Isso é uma questão que nós não vamos discutir, que não é aqui o dia nem a hora necessária, mas é possível que nós entremos nesse aspecto durante o terceiro seminário Pietro Baldi, que explica bem razoavelmente essa questão. Mas então vamos dizer que o conselho é uma oferta, mas não pode haver uma imposição. Então suponhamos o que não é contado na parábola do filho pródigo,
Mas nós vamos supor que o pai tivesse feito uma advertência ao filho: você quer antecipar o seu direito sem... Você não é primogênito, você não tem direito a isso. E você quer antecipar não sendo primogênito? Você está exigindo isso de mim? Para fazer viagem, você acha que você já tem a maturidade necessária para isso? Sim, papai, eu tenho 18 anos. Eu estou legalmente dentro da maioridade. Possivelmente eu não tenho direito pela legislação, mas eu estou solicitando do senhor essa antecipação. E o pai, não discutindo, aconselhando, tentando fazer despertar se ele tem a maturidade necessária para administrar, gerir bens e haveres fora da presença do pai, sem alguém para poder dialogar. Olha, eu vou comprar tal coisa, o que o senhor acha, o que você... Eu estou gerindo meus bens, mas eu tenho alguém com quem eu possa dialogar e questionar e pensar a dois sobre como fazer essa gestão, né, de bens e haveres. Então ele vai ficar sozinho, não vai ter como comunicar e ter alguém para discutir isso. Você tem certeza? Então, pai, suponhamos que ele tenha feito isso. O filho: não, pai, eu estou decidido que eu vou sim. Tá bom. E o pai então não discutiu. Isso é uma hipótese, não está no texto, mas não está contrário ao texto, mesmo porque o pai é aquele que aconselha, não é aquele que impõe. Então, aconselhar seria um dos direitos e deveres, mais do que direito, deveres do pai. A outra consideração é que o pai não pode mudar as consequências dos atos dos seus filhos. Uma vez que os atos tenham sido cometidos e uma vez que esses atos tenham gerado consequências ruins, que ultrapassam até a questão da pessoa, do filho, que possam atingir outras pessoas, a família que ele haja formado, enfim, que esses atos tenham trazido danos para muitas pessoas. O pai não pode mudar essas consequências. O pai do filho pródigo não mudou as consequências dos atos do filho. Ele reconheceu que o filho foi e cometeu vários equívocos que gerou muito sofrimento para ele e para outras pessoas. Nós não sabemos, a história não conta, mas possivelmente esses atos que ele cometeu no outro país prejudicaram outras pessoas também. Nós sabemos também, pelo exemplo, pela história de Davi, que Absalão, filho de Davi, com Betsabá, filho de Davi do primeiro casamento, ele foi defender uma irmã que estava sendo seviciada por um meio-irmão, e ele matou esse meio-irmão. E ele foi, para que Davi não o condenasse à morte, ele o baniu da pátria. Ele se tornou um apátrida, banido, exilado do seu país. Mas mesmo exilando o próprio filho, que depois se tornou um guerrilheiro, inimigo de Davi, mesmo assim, quando ele soube da morte do filho, que morreu degolado por uma árvore, ele lamentou: ah, Absalão, meu filho, ah, Absalão, meu filho.
nós temos que orar pelos filhos pródigos, porque muitos filhos abandonam a casa paterna e muitos filhos odeiam os seus pais, como Absalão odiou o seu pai. Davi o amava, mas ele odiava o pai. E existem muitas situações de filhos que odeiam os seus pais. Certamente, alguns por erros dos seus pais, outros por equívocos, por acertos dos seus pais. Isso é muito, muito sério, muito complexo. Mas é necessário que nós oremos pelos filhos pródigos. E aqui eu incluiria uma outra classificação menos grave do que a do filho pródigo, que é a do filho ingrato. E certa vez, meu pai, Clóvis Tavares, referiu-se aos filhos ingratos numa de suas pregações e disse que possivelmente não é o maior pecado, mas é o pecado mais comum, o da ingratidão dos filhos. Então, todos os pais que sofrem a ingratidão dos filhos, eles devem orar a Deus pedindo por seus filhos pródigos ou ingratos. A outra condição é a do pai que abre os braços e não condena, que é exatamente o que o pai do filho pródigo fez. Ele abriu os braços sem condenar. O irmão condenou o irmão mais velho condenou o irmão mais novo, nem o considerando irmão, chamando, dizendo ao pai, este é teu filho, uma forma pejorativa de se referir ao irmão. E o pai respondia, o teu irmão, lembrar no inconsciente que muitas vezes nós cometemos o que Freud chamava de atos falhos. Uma vez eu conversando com um homem que ele estava separado de sua esposa e ele endureceu seu coração. Ele ficou muito duro com a ex-esposa e até com os filhos. E ele argumentando comigo, porque eu tentei mostrar a ele que ele não podia fazer aquilo com os filhos, né? Prejudicar os filhos na maneira de ser, de se vestir, de se alimentar, de ter as condições que eles tinham antes da separação. E ele cometeu um ato falho, quer dizer, ele deixou passar o que o inconsciente dele diz. Porque a minha ex-mulher e os meus ex-filhos. Aí quando ele falou ex-filhos, ele tomou um susto, porque ele percebeu que ele se traiu. A palavra solta pela raiva traiu o que estava no inconsciente dele. E ele pediu desculpa, meus filhos. Assim, sim, seus filhos. Mas o que veio de inopino foi meus ex-filhos. É assim que ele estava agindo com dureza com os filhos para ofender a mãe deles. O que chama, hoje em dia se chama isso de alienação parental, né? Uma outra condição que também está referida na parábola do filho pródigo é o pai que corre. E o correr não é apenas pôr-se na estrada e correr. É ficar acordado, é ficar preocupado, é acordar no meio da noite e não conseguir reconciliar o sono. E nesta hora não ter mais nenhuma solução
a não ser começar a orar pelo filho. É uma experiência vivida por muitas pessoas, o de orar pelos filhos, especialmente nas horas noturnas em que nós despertamos e há dificuldade da reconciliação do sono. Muitas vezes nós dormimos no meio dessas orações pelos filhos. E nesse contexto, nesse horário noturno, tudo aquilo vem à tona. A culpa, a tentativa de tentar resolver os problemas criados pela má gestão dos filhos, da sua vida, das suas circunstâncias, dos seus relacionamentos, das suas decisões, das suas tomadas de decisão erradas. E isso, quando nós, pais, nos conscientizamos que nós também somos filhos de Deus, assim como eles, nós precisamos descansar nesta reflexão. Nessa reflexão de Gibran. Teus filhos não são teus filhos, são filhos de Deus. Isso é um descanso, é um alento para a alma do pai sofredor. Outra percepção é de que nas admoestações, que são muito comuns também na vida de todos nós, os pais podem admoestar seus filhos. Eles podem não só aconselhar, mas também admoestar. Agir com rigor. Muitas vezes fazendo proibições. Digamos, um filho ainda menor de idade. Muitas vezes o pai é obrigado a agir com constrangimento. Não, isso não vai ser assim. Enquanto você estiver sob a minha guarda, sob a minha tutela, eu tenho obrigação de impedir você de cometer estas coisas. Ontem mesmo eu estava fazendo um curso que eu havia já me inscrito desde janeiro, e esse curso ia ser em São Paulo. Com todas essas contingências da nossa atualidade, esse curso foi mudado para uma forma não presencial. Eu fiz o curso ontem e vários pesquisadores apresentaram os chamados estudos de coorte. Estudos de coorte são estudos feitos em longo espaço de tempo e com uma população muito grande. Não é um estudo com 100 pessoas, nem 200 pessoas, nem 500 pessoas. É um estudo feito com 5 mil, 10 mil pessoas, num espaço de tempo que pode durar 4 anos, 5 anos, 10 anos, em que essas populações são acompanhadas. E estes estudos, eles foram feitos com adolescentes, usuários e não usuários da cannabis, que é a maconha. Existem estudos de coorte feitos no Japão, existe na Austrália e existe também na Finlândia. Estes estudos, com uma quantidade muito grande de estudantes, ele tenta entender as relações do uso diário ou semanal, mas constante, do cigarro de maconha com a produção de sintomas psicóticos. E num contexto geral, não vou falar sobre os estudos aqui, mas de uma maneira geral, as coincidências entre esses estudos de coorte era que na idade jovem
entre 15 e 25 anos, que é a idade delicada para a eclosão de uma psicose chamada esquizofrenia. Nessa faixa etária, os jovens usuários de cannabis, eles têm 4 vezes mais possibilidades de desencadear um quadro psicótico crônico. E as conclusões dos estudiosos, que têm que ser muito bem delimitadas, não é que a cannabis produz a esquizofrenia, mas que ela está associada ao surgimento da esquizofrenia, que provavelmente, certamente, é um fator genético que não seria desencadeado, não seria despertado caso não houvesse aquele uso. E aí, estou me referindo a isso para dizer o seguinte: os pais, muitas vezes, estão convivendo com os filhos, não na prodigalidade do que eles saem de casa para gastar dinheiro, mas porque dentro de suas próprias casas, menores de idade, vivendo sob a sua tutela, eles querem ter a liberdade de, digamos, ter vida sexual livre dentro de casa, trazendo pessoas que os pais não conhecem, para muitas vezes morar dentro da casa, usar substâncias psicoativas, entre elas a maconha, dentro da casa, incomodando a todos com o odor, afetando a todos com a aspiração daquela fumaça. E muitas vezes os pais, eles, diante de filhos menores de idade, eles são obrigados a agir com a autoridade que a lei humana confere, sem partir para a agressão física, mas usando o direito da retenção do dinheiro, inclusive quando há violência doméstica dos filhos em relação a mãe, a pai, a avô ou a outras pessoas que moram naquele currículo, naquele círculo, ele tem a obrigação de comunicar às autoridades, porque eu vivencio isso com muitos pais, que eles são constrangidos a comunicar ao Conselho Tutelar da Infância e Adolescência que os seus filhos estão colocando a vida deles, dele, da sua esposa ou de outro idoso que mora com eles, em risco. Isso é uma situação muito triste. E diante da condição de alguém que viveu uma situação muito constrangedora nesse contexto, eu quero oferecer um conselho. E eu digo conselho dentro da atribuição mais linda da palavra conselho, que é o fruto do Espírito de Deus em nós. O conselho é um fruto do Espírito. O fruto é alguma coisa que é colocada por uma semente. Essa semente, ela é bem cuidada, bem tratada, ela desabrocha, ela cresce uma árvore e oferece um fruto. E o fruto ainda oferece grãos que vão se transformar em outras árvores. Bom, então qual o conselho, que é esse fruto do Espírito de Deus dentro dos nossos corações, e que eu estou nesse momento, eu sou concessionário dessa atribuição, a atribuição do conselho, como diretor da Escola de Jesus Cristo, diretor doutrinário da Escola de Jesus Cristo, cargo que já foi do meu pai. Qual o conselho que eu quero dar
aos pais cujos filhos estão na situação de risco comportamental grave. E esses riscos comportamentais graves não são apenas uso de substâncias ilícitas que podem produzir sintomas psicóticos. Muitos, eles ficam com delírios persecutórios, ficam com alucinações, eles escutam coisas. Quando a família é espírita, ele é médium. Não é médium. Não é médium. Aquilo são situações, distorções cognitivas produzidas pela substância. Isso está muito bem estudado. A mediunidade não vem após o uso do álcool e da maconha nem da cocaína. A mediunidade, ela é espontânea. Ela não é induzida por substância. A pessoa não é médium depois que bebe. Eu tenho clientes que falam assim, teve uma comunicação lá em casa. Como foi essa comunicação? Foi domingo. Explica melhor, domingo que horas? Devia ser lá umas 4 horas da tarde. O churrasco já estava acabando. Eu falo assim, o churrasco foi regado a quê? Mas não, a cervejinha. Não tinha bebida quente não, a cervejinha. Cervejinha, a mesa lotada de garrafas de cerveja. De litrões. Então isso não é mediunidade, gente. Não vamos. Nós espíritas temos que proteger o conceito de mediunidade. Não podemos vulgarizar a mediunidade a explosões do inconsciente que vem após o uso de cannabis, o uso de cocaína, o uso de álcool. Isso não é mediunidade. Então, o conselho. Vamos ao conselho. Nós, pais, diante dessas situações de filhos que usam essas substâncias, de filhos que agridem às vezes os pais e avós dentro de casa, tudo para obter recursos financeiros para o uso de suas substâncias, e filhos que se autoagridem, produzem lesões, entram naquele processo de vazio existencial, né, chamado comportamentos limítrofes, né? Dentro da conceituação brasileira é chamado comportamento limítrofe. Não é uma personalidade limítrofe, mas um comportamento limítrofe. Em inglês é chamado borderline. A personalidade borderline só pode ser definida após os 18 anos. Quando acontece antes dos 18 anos, esses são chamados comportamentos limítrofes ou comportamentos borderline, que é limítrofe em inglês. Esses comportamentos são de risco, porque eles podem levar ao suicídio. Né? Vai levar ao suicídio, que é uma situação muito triste quando um jovem se suicida. O conselho que eu ofereço aos pais e as mães, porque muitas mães são os pais, elas que exercem a paternidade, porque os pais são irresponsáveis e já não estão mais em sua casa. Então elas são os pais. É o conselho que a esposa de um reverendo americano que já esteve no Brasil, ela uma vez disse que ela ouviu a voz de Deus. Naturalmente ela ouviu a voz de um espírito amigo que dizia a ela: pare de pensar nos problemas e comece a pensar nas promessas. Então o conselho que eu transmito, que vem de Deus, que veio de Deus para essa missionária americana e que eu utilizei na minha, e ainda utilizo na minha rotina com situações dramáticas que eu vivi e ainda vivo, é não pensar nos problemas e, mais grave ainda, não falar os problemas. O que é falar os problemas? É alguém ligar e dizer: porque ele fez isso, porque ela fez isso, porque ele fez assim, porque ele fez isso comigo, porque...
Não divulguemos os atos, as palavras e os pensamentos e os comportamentos dos nossos filhos. Não divulguemos, porque nós não sabemos como a divulgação desses pensamentos, desses comportamentos, dessas falas vão ser comentadas e vão ser manipuladas por pensamentos muitas vezes perversos, de pessoas indignas de conhecer a intimidade do nosso lar. Então não façamos comentários nem da nossa intimidade psicológica e espiritual, nem dos que estão na nossa casa. Não é lícito a ninguém conhecer a intimidade do lar de outra pessoa, a não ser que seja um profissional. Aí sim, o profissional, ele está, digamos, com a concessão pela ordem humana, que segundo Jesus, toda concessão pela ordem humana é antes de tudo uma concessão divina. Nenhum poder teria se não te fosse concedido do alto. Essa é a expressão de Jesus para Pilatos. Ele se cala o tempo todo do interrogatório, mas nessa hora, quando Pilatos usa de uma forma grosseira: você não sabe que eu tenho o poder de te mandar soltar ou até matar? Não terias poder algum se não te fosse concedido do alto. Então, o profissional recomendado por alguém, naturalmente alguém inspirado, vai recomendar: vai a fulano de tal. Também nós temos que ver quem recomendou. Se for alguém que nós temos que saber se essa pessoa é uma pessoa que merece o nosso reconhecimento. Mas, em geral, as pessoas que aconselham nomes de profissionais são pessoas que têm como indicar. Então nós temos também se a pessoa tem como indicar, se alguém conhece a área. Então essa pessoa vai indicar, e aí sim, com um profissional: ó doutor, ó doutora, ó fulana, nós vamos revelar aqui uma situação que acontece na nossa casa que nós não revelamos para ninguém. Isso é a intimidade do nosso lar. Existem muitas situações que são difíceis de ser reveladas, de ser compartilhadas com outras pessoas. Mas o mais importante é não revelar para ninguém que não seja uma pessoa autorizada por Deus e pelos homens. E como nós vamos parar de divulgar os problemas, de falar os problemas, inclusive nas admoestações? Se você fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. Vai acontecer um acidente. Você vai voltar, vai de carro, você vai beber, você vai voltar para casa, vai acontecer um acidente. Então, não fazer esses comentários negativos, que quase que são como pragas, mas fazermos as promessas. Qual a promessa? Meu filho, você vai sair agora. Um conselho e uma promessa. Você vai beber? Mamãe, papai, eu não sei se eu vou beber. Caso eu beba, eu peço a fulano para trazer o carro. Tá bom, tá combinado isso, tá combinado. Isso é uma coisa que é da atribuição do pai. Então, pai, vai com Deus. Não exagere, seja comedido. Não aceite nada de ninguém. Não aceita nada que te é oferecido, que você não viu de onde veio. Então, esses conselhos, essas conselhos e admoestações, leves admoestações, são direitos que é concedido ao pai para proteger o filho, já que a proteção está dentro das atribuições paternas, né? Eu pergunto uma coisa quando eu recebo jovens dependentes químicos, eles são trazidos pelas mães, pergunto assim: onde está o pai?
É triste, é triste. Onde está o pai? Então o conselho que eu transmito é que pais e mães pensem mais nas promessas do que nos problemas. E a promessa não é só fazer aquela profecia para o filho, é também fazer a oração, especialmente durante o sono. É um conselho maravilhoso também. Orem, impondo as mãos sobre a fronte dos seus filhos durante o sono. E nessa oração, façam promessas para Deus. Senhor, eu rogo que o meu filho seja abençoado por ti e por seus anjos guardiões, que o protejam e o tragam de volta à casa do coração paterno, que ele abandone os caminhos errados, que ele possa reconhecer dentro de sua consciência aquilo que o filho pródigo reconheceu quando caindo em si, mas antes que esteja nos países das alfarrobeiras, antes que ele se torne um pastor de porcos, antes que ele se torne um mendigo, que ele possa retornar à casa do coração paterno. Então essa oração feita com fé, na imposição das mãos, na fronte dos nossos filhos, e se os nossos filhos não estão em casa, nós podemos impor as nossas mãos e fazer a oração à distância, porque a oração, ela ultrapassa o tempo e o espaço. Ela não é coibida pela duração e nem pelo espaço. Ela ultrapassa todos esses obstáculos. Eu ainda gostaria de fazer um comentário que o pai também é obrigado a admoestar o filho que não é o filho pródigo, que é o filho severo, duro de coração e que muitas vezes arrosta a autoridade paterna e humilha o pai por causa do irmão que está caído. Eu tenho catalogado uma quantidade muito grande de irmãos que obedecem esse padrão. O mais velho, tímido e de coração mais frio. O mais novo, de coração mole, mas tendente ao pecado. Então esse padrão está nos irmãos da Bíblia, Esaú, Jacó, os irmãos de José e José, os irmãos de Davi e Davi. Caim e Abel. Então é um padrão muito comum e está na literatura também. E está nos livros de psicologia, porque Freud estudou esse caso da personalidade de irmãos. Outros estudiosos também. Eu tenho no meu estudo, que quiçá um dia vai se tornar um livro, sobre esse padrão que existe nos irmãos. Eu por não ser o mais velho, mas funcionalmente eu fui o mais velho, eu me incluo muitas vezes nesse filho falso, hipócrita,
fariseu que enganou o seu próprio pai para fazer parecer o que não era. Me encaixo muito conscientemente dentro desse perfil. E paguei por isso. Paguei duramente por isso. Duramente. Então o pai também tem que admoestar com muita cautela e muito cuidado esse filho. Meu filho, tu está aqui vivendo comigo, tudo que é meu é teu, mas teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E eu ainda vou fazer um pequeno comentário sobre um caso brasileiro que só ficou notabilizado após o lançamento do filme, acho que é Gonzaga e Gonzaguinha. É o filme sobre a vida de Luiz Gonzaga e depois do seu filho, Luiz Gonzaga filho, né, o Gonzaguinha. Os dois compositores, os dois artistas notáveis, de estilos bem diversos. E outra coisa, pelo filho não ter convivido com o pai, ele não recebeu a cultura musical do pai. Aquilo era algum atributo que ele já tinha na natureza dele. E quando ele se torna adulto, tenta até conviver um tempo com o pai, mas não tem bom relacionamento, e o pai teve uma aproximação com os militares, do governo militar do Brasil. O filho era ligado a partidos revolucionários dentro do governo militar, perseguido pelo governo militar, e os dois se ofenderam muito. Mas quando o Luiz Gonzaga entrou na decadência, inclusive decadência financeira, porque ele dependia de viajar para fazer os shows, né? Ele não podia mais, ele estava cego, né? Foi quando ele compõe o Assum Preto, né? Uma música muito triste, que lembra a outra, Quando Olhei a Terra Ardendo. O Assum Preto tem o mesmo fundo melódico, mas é num tom menor, num tom de tristeza, num tom de amargura. E eu pude já durante o final da minha faculdade, acredito que foi no ano de 81, testemunhar o reencontro dos dois. E foi um reencontro no Rio de Janeiro, um reencontro maravilhoso, em que duas almas que pareceram que viveram a vida inteira sem se afinar. E eles se afinaram. Eles se perdoaram mutuamente. E ele, nesse último show, eles cantam juntos. Minha vida é andar por este país. E eles cantam juntos, conversam, se elogiam, atraindo o clamor da multidão por ver pai e filho juntos. Então é um filme que eu recomendo porque mostra, é uma homenagem a um pai, acho que o nome fez de pai para filho, ou é uma coisa assim. E mostra como que a providência divina consegue fazer esse reencontro, porque logo depois, pouco tempo depois, um desencarna e o outro desencarna também. Eles cumpriram
o que eles tinham que fazer nessa vida. Acredito que, inclusive, isso é uma suposição minha, que a mãe de Gonzaguinha, desencarnada durante a infância dele, deve ter participado dessa reconciliação. Porque aqui Juliano está dizendo o nome do filme, Gonzaga de pai para filho. Lindo filme, lindo filme. Aconselho, no Dia dos Pais, as pessoas a assistirem. E queria, então, reler o texto de Gibran Khalil Gibran, pedindo orações pelos 100 mil mortos brasileiros, por ação de incompetência governamental, por incompetência de políticas públicas razoáveis, porque estamos numa situação de desgoverno, o que é muito triste para todos nós. Então, pedir a todos que pensem nesses 100 mil mortos, que é um número simbólico, triste, e por nominar apenas 2 pessoas, o índio Aritana, que, como eu já disse, já foi tema de uma novela da Tupi, que desencarnou essa semana, e do bispo, amigo dos pobres, amigo dos oprimidos, dos marginalizados, dos índios, dos quilombolas, Dom Pedro Casadáliga, bispo de São Félix do Araguaia. E também pelos nossos irmãos libaneses, os meus antepassados de tantos brasileiros. Então vamos terminar lendo mais uma vez o texto de Gibran. Teus filhos não são teus filhos. São filhos e filhas da vida anelando por si própria. Vêm através de ti, mas não são de ti. E embora estejam contigo, a ti não pertencem. Podes dar-lhes amor, mas não teus pensamentos, pois que eles têm seus pensamentos próprios. Podes abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois que suas almas residem na casa do amanhã. Amanhã que não podes visitar, sequer em seus sonhos. Podes esforçar-te por te parecer com eles, mas não procureis fazê-los semelhante a ti. Pois a vida não recua, não se retarda no ontem. Tu és o arco, do qual os teus filhos, como flechas vivas, são disparados. Que a tua inclinação na mão do arqueiro seja para a alegria. Elevemos a Deus nossos corações. Senhor Jesus, eu rogo, Senhor, nesta manhã, que os nossos pensamentos de gratidão sejam primeiramente para Ti. Mas eu queria recordar, Senhor, do meu pai, Clóvis Tavares, que, sendo aquele que com a concessão do Teu amor me transferiu os conselhos que estão vivos em minha vida, nos meus autocuidados domésticos, em coisas simples, como cuidar de mim mesmo, cuidar da minha roupa, dos meus pertences, o tempo, como eu devo ordenar o meu tempo, o que eu devo ler, o que eu não devo ler, como eu devo me comportar na sociedade como um cidadão, como eu devo me comportar diante das situações complexas da vida que exigem tomadas de decisão frente à justiça e à injustiça sociais. Que ele possa, Senhor, receber na glória onde está
as vibrações de amor, de saudade e de gratidão por todos que dele receberam estes ensinamentos que se perpetuam na eternidade. Te agradecemos, Senhor, pedindo que o glorifique sempre e que esta bênção possa ser distribuída a todos os pais da terra, todos aqueles a quem foi concedido esta oportunidade de transmitir a tua bênção, porque esta operação de pedir a bênção divina ao Pai foi alguma coisa que com muita alegria me foi ensinada. Papai, a tua bênção. E ele dizendo: Deus te abençoe, meu filho. Então, como um fio condutor da bênção de Deus, que possamos, Senhor, honrar este nome que nos foi outorgado pela geração paterna. Que possamos elevar os corações a Ti em um preito de gratidão, rogando que esta bênção se estenda a todos os pais da terra, aos pais que estão conscientes de sua tarefa, aqueles que se transviaram de seus deveres, aqueles que se sentiram culpados pelos erros dos seus filhos, aqueles que se sentiram impotentes diante dos sofrimentos gerados por erros, por equívocos cometidos por si próprios e por seus filhos. Ó Senhor, que a todos seja derramada a tua bênção de amor. Em nome de Deus Todo-Poderoso, com a assistência de nossos benfeitores e amigos espirituais, nós damos por encerrada a nossa reunião de celebração do Dia dos Pais. Que Deus abençoe a todos. Assim seja.